Então, meus queridos, vamos para mais uma videoaula. Hoje comentaremos sobre trabalho realizado por uma força. Falando de trabalho, temos que relacionar as grandezas físicas, força e deslocamento. Esse trabalho ele pode ser classificado em trabalho motor, quando essa força e esse deslocamento atuam no mesmo sentido. Ele pode ser classificado como resistente, quando o meu trabalho e minha força atuam em sentidos contrários, minha força e o deslocamento atuam em sentidos contrários, e ele também pode ser classificado como nulo. Estamos na apostila número 4, aula 48 e 49, trabalho realizado por uma força, página 79. O trabalho realizado por uma força, a maneira pela qual calcularemos seria F vezes D vezes cosseno de θ. Lembrando que o meu F vezes cosseno de θ representa a componente da força F na direção do deslocamento do móvel. Essa fórmula só pode ser utilizada quando nossa força que atua é constante. Se ela é variável, eu não posso utilizar essa fórmula. Tenho que obter o resultado no meu trabalho através da área do gráfico. Então, tenho que montar um gráfico e esse trabalho vai ser determinado pela área abaixo da curva. O trabalho da força-peso também é força vezes deslocamento. mg é a nossa força-peso. H significa o quanto esse objeto se deslocou na direção vertical. Também temos como calcular o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica é o kx ao quadrado sobre 2, K é a constante elástica, x representa a deformação da mola. Quando atuam mais de um corpo em um objeto, teremos o nosso trabalho resultante. Quem que é o trabalho resultante? É o trabalho de todas as forças que atuam nesse objeto. Exercício número 1. Calcule o trabalho realizado pela força F de módulo 100 newtons para um deslocamento de 10 metros nos casos a seguir. FD na mesma direção. Então, se FD está na mesma direção, então o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, vamos substituir. Força foi dado 100 newtons, deslocamento 10 metros, vezes o cosseno de 0 é 1, então ficou 100 vezes 1, 1000 joules. Trabalho realizado nesse deslocamento de 1000 joules. Item B, FD na mesma direção em sentido oposto. Se eles estão em sentido oposto, logo o ângulo formado entre eles é um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 menos 1. Novamente, vamos substituir na fórmula agora. Força 100, deslocamento 10 metros e o cosseno de 180, 1000, nos dá trabalho da força F de menos 1000 joules. Na situação A, temos que a força F proporciona um trabalho motor. E no item B, essa força F proporciona um trabalho resistente. Item C, FD perpendiculares. Então, nós temos que o ângulo entre a força e o deslocamento é 90 graus, cosseno de 90 graus, 0. Substituindo, 100 vezes 10 é 0, então vai dar um trabalho 0. Então, o trabalho da nossa força F, quando a força e o deslocamento assumem um ângulo de 90 graus entre eles, o nosso trabalho é nulo. Exercício número 3. Um bloco preso a uma mola de constante elástica 100 Nm por metro é levado da posição de equilíbrio da mola até uma posição na qual a mola fica 10 centímetros deformada. Primeiro detalhe. Foi informada a nossa constante em Newton por metro, foi dado o x em centímetro, então temos que tomar cuidado na hora de se substituir o valor da elongação, que é o nosso x, devemos converter centímetros para metro. Então, calcule o trabalho realizado pela força elástica para esse deslocamento. Força elástica lei de Hooke é Kx, o nosso K foi dado 100, o nosso x é 10 centímetros, transforma para metro, é só dividir por 100, vai dar 0,1 metro. 100 vezes 0,1 vai dar 10 newtons. Pegamos isso daí, colocamos no nosso gráfico, plotamos o gráfico aqui. Sabemos que a força elástica ela é variável, ela depende da elongação da mola, então ela vai crescendo essa força
até chegar na elongação de 0,1, onde teremos uma força de 10 newtons. Então, quem que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é numericamente igual à área dessa região, que é a área de um triângulo, área da base vezes a altura. Então, nós vamos substituir. Então, nossa área da base, 0,1, vezes a altura 10, dividido por 2. Então, caímos lá que o trabalho da força elástica foi 0,5 joules. Lembrando que a força elástica ela é contrária à elongação, então temos aqui a nossa força elástica aqui, ela é negativa. O trabalho da força elástica menos 0,5 joules. Calcule o trabalho realizado pela força elástica se o deslocamento fosse feito no sentido contrário da deformação, até o equilíbrio. Então, teríamos essa mesma a força viria de 10 newtons até 0 newtons. Então, o que acontece? Agora, o deslocamento e a força elástica teriam o mesmo sentido, e no nosso caso, agora o nosso trabalho ele é positivo, valendo os mesmos 0,5 joules. Determine uma expressão genérica para o cálculo do trabalho realizado pela força elástica, da posição de equilíbrio até uma certa posição onde a mola está deformada. Mesma coisa, fizemos nosso gráfico. Então, eu sei que a força elástica é Kx, o nosso elongação é x, calculando a área, então ficou base vezes a altura dividido por 2. Então, o trabalho da força elástica é menos a área, é o inverso. Troca o sinal ali da área que vai ser negativo, então vai ficar Kx vezes x dividido por 2, x vezes x quadrado. Então, quando precisamos calcular o trabalho da força elástica desde a posição de equilíbrio até uma posição qualquer, só utilizaremos a fórmula Kx ao quadrado dividido por 2, com um sinal de menos aí do lado. Item D. Calcule o trabalho realizado pela força elástica para levar a mola da posição 4 cm até a posição 10 cm. A expressão do item C é válida nesse caso? Lembrando que no item acima, calculamos a força elástica desde a posição de equilíbrio até uma posição qualquer. Agora, nesse exercício, no item D, não. Devemos sair, no item C foi da posição de equilíbrio até uma posição qualquer, agora no item D não, é a partir da posição 4 centímetros. Logo, essa fórmula não vai ser válida para essa situação, porque teremos outra representação. Então, a força elástica continua Kx. Minha deformação, quando for 4 centímetros, qual é a força elástica? 4 vezes 100 vai dar 4 newtons. Vamos plotar agora esses pontos. Então, eu tenho essa mesma figura, no entanto, o que me interessa agora é essa região achurada aqui, ó. Então, eu calculei a minha força elástica, então eu sei quanto que vale essa altura. Essa altura eu já sabia desde o princípio. Vamos calcular o trabalho. Quem que é o trabalho? Essa região. Verificamos que essa região representa um trapézio. A área do trapézio, base pequena, mais base grande, vezes a nossa altura, dividido por 2. Então, é a área do trapézio, base grande, mais base pequena, vezes a altura, dividido por 2. Vamos substituir os valores. Então, nós temos aqui, ó, base aqui, ó, nossa altura aqui, ó, nessa nossa distância aqui, ó. Então, ficou de 0,10 menos 0,4, que é a nossa altura. Base pequena, 4, base grande, 10, tá bom? Então, base grande mais base pequena vezes a nossa altura, dividido por 2. Fazendo a álgebra, cairemos no trabalho da força elástica de menos 0,42 Joule. Aqui, respondendo a pergunta lá, a expressão do item C é válida nesse caso? Podemos verificar que a expressão do item C não é válida para essa situação, pois ela foi obtida para uma situação em que a mola foi deformada a partir de uma posição de equilíbrio, o que não acontece na situação descrita pelo enunciado do item D. Pessoal, finalizamos essas duas aulas. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.